Começando então, pessoal, a gente vai partir da correção das tarefas da aula anterior, né? E a primeira tarefa que eu passei para vocês era a seguinte, era realizar uma divisão por 8, né? Capturar o número do teclado e realizar uma divisão por 8, mas isso sem usar as instruções aritméticas e lógicas que geralmente a gente usa, né? E claro, isso não é algo tão complicado assim. Vamos ver na lousinha como é que fica a solução desse programa? Eu vou começar fazendo algumas divisões, só para a gente ter uma noção de como eu quero encaminhar o resultado, tá? Então, por exemplo, se eu pegar 128 e dividir 128 por 8, vai dar 16, não é? E resto zero, correto? Então, olha, eu vou traduzir esse valor de decimal para binário. Então, 128 decimal em binário, ele vai virar 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. E o 16, que seria o resultado, ele é o quê? Simplesmente, vamos usar todos os 8 bits. 0, 0, 0, aliás, aqui foi um a mais. Opa, pera, deixa eu começar de novo isso aqui. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 e 0. Tá? Então isso seria a divisão de 128 por 8, que dá 16. Se eu dividir 64 por 8, eu tenho o que? 64 dividido por 8 dá 8 e resto 0, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima e vou traduzir o número do decimal para o binário. Então, olha, 64 decimal, ele é 1, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Tá? 8, 16, 32, isso. E o 8 decimal, ele é 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Tá? Por enquanto eu vou guardar esses valores só. Eu tenho também, olha, só para ficar mais claro ainda o que eu quero mostrar para vocês, eu vou também dividir 32 por 8, tá? 32 dividido por 8, 4, né? E sobra 0. Também vou fazer a mesma coisa. Eu vou escrever o 32, né? Então, 32 decimal em binário, tudo isso aqui é binário, né? Vamos deixar claro. Em binário, ele vai virar 1, 0, 0, 0, 0, 0. E o resultado, né? O 4, ele é 0, 0, 0, 1, 0, 0. Tá ok? E assim por diante, né? Então, aqui eu estabeleci uma correlação entre o divisor e o resultado. Ou seja, 128 dividido por 8 dá 16, 64 dividido por 8 dá 8, 32 dividido por 8 dá 4 e assim por diante. Para a gente enxergar a solução do que foi proposto, vocês têm que olhar a representação do número em binário. Aí isso vai ficar claro. Tá? Então, por exemplo, pega no primeiro caso. Qual é a diferença do 128 em binário para o 16 em binário? Olha aqui, olha, no 128, o 1 ele ocupa essa casa, né? No 16, o 1 ocupa essa casa. O resto é tudo zero. E era aí que E aí então eu posso dizer que do 128 para o 16 eu desloquei esse 1 3 casas, não é?
para a direita. Concordam? Essa é a diferença do 128 para o 16, 3 casas deslocadas para a direita. Se eu for ver o 64 e o 8, olha lá, ó, o 1 do 64 está aqui, o 1 do 8 está aqui, e a diferença entre eles também são 3 casas que foram deslocadas para a direita. Tá? Do 32 para o 4, eu consigo perceber esse mesmo padrão. Olha, o 1 do 32 está aqui e o 1 do 4 está aqui. Ou seja, eu também, ao dividir 32 por 4, eu também desloquei o número de 3 casas. Tá, e isso mostra pra gente que existe um padrão. E que padrão é esse? Se eu vou fazer uma divisão de um número por 8, na verdade, eu estou deslocando esse número 3 casas para a direita. Em outras palavras, vou escrever até aqui, olha, para depois ficar bem claro para vocês, olha. Para cada casa deslocada à direita, temos uma divisão por 2. Ou seja, se eu deslocar um número uma casa para a direita, equivale a dizer que eu estou dividindo esse número por 2. Aí eu desloco mais uma casa direita, estou dividindo por 2 de novo. Aí eu desloco mais uma casa direita, estou dividindo por 2 de novo. Ou seja, quando eu faço 3 deslocamentos para a direita, eu dividi por 2, depois dividi por 2 e depois dividi por 2 de novo. No final das contas, o que eu fiz foi uma divisão por 8, né? Porque quando você divide por 2 de novo e por 2 de novo, no final das contas você dividiu por 2, tá? E para qualquer conta que vocês façam, vocês vão ver que esse resultado sempre acontece. Você quer ver? Olha, vamos fazer um exemplo contrário. Eu vou pegar um número, tá? Eu vou pegar um número aqui. E, sei lá, eu vou inventar esse número em binário, ó. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, tá? E se eu dividir esse número por 8, não é? Do jeito que eu acabei de falar, se eu dividir esse número por 8, eu vou trazer esse cara 3 casas para cá, para a direita. Não é isso? Eu vou fazer as casinhas aqui, olha, só para a gente poder enxergar bem o resultado. Tá certo? Então, ó. Se eu deslocar 3 casas para a direita, olha, então esse 1, ele vem parar aqui, ó. 1, 2, uma casa, 2 casas, 3 casas. Esse 1 vem parar aqui. O 0, esse 0, né? Aqui. Esse 1 aqui. Esse 0 aqui. E esse 1 aqui. Então, olha, o resultado da divisão desse número por 8 é isso daqui, tá? Vamos traduzir esses números de binário para decimal e a gente vai ver que isso realmente acontece, tá? Então vamos traduzir os números pro decimal. São 8 bits, né? Então 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Aí esse número 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Então ele vale 128 mais 32, 130, 160, 168. Tá? Então esse número
ele vale 168 em decimal. 128, 130, 160, 168. Beleza. Aquele segundo número, ele vale 10101. Ele vale 16 mais 4, 20, 21. E 168 dividido por 8, exatamente 21. Correto, gente? Então, olha, o que eu faço para dividir um número por 8? Vamos colocar isso aqui só para a gente sacramentar. Ó. Vamos escrever aqui. Ó. 168 dividido por 8 dá 21 e resto 0. Tá? Só para sacramentar o que a gente falou. Bom, voltando então, o que é que eu fiz para fazer a divisão por 8? Eu fiz 3 deslocamentos para a direita, né? E a gente aprendeu na semana passada que deslocamento à direita a gente faz usando a instrução SHR, né? Shift to Right, não é isso? Deslocamento para a direita. Supondo que esses bits estão no AL, então para dividir por 8, a única coisa que eu preciso, olha, seria SHR AL, dividir por 2, SHR AL, empurrei mais um bit, uma nova divisão por 2. E, mais uma vez, SHR AL, outra divisão por 2. Eu fiz 3 divisões por 2 em sequência. Isso significa que, no final das contas, né, unindo essas 3 operações, o que eu acabei foi fazendo uma divisão por 8. Pessoal, entenderam a lógica do programa? Sim. Alguma dúvida disso aí? Bem tranquilo. É tranquilinho, né? É bem tranquilinho. Aí, olha, enfim, o programa é isso daqui só, né? Se for ver bem, o programa é isso daqui, né? É. O programa é isso, né? Como você faz a divisão por 8 sem usar operação aritmética e lógica. Pessoal, um detalhe importante, né? Um abre parênteses. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Na minha época de graduação, lá pelos idos da década de 80, você não tinha processadores que com muita frequência faziam a divisão bem feita. Então, naquela época, quando a gente queria fazer algum tipo de divisão, normalmente a gente usava essa manha. Tá? Por quê? Porque o resultado da divisão acabava sendo mais rápido do que se a gente tentasse fazer isso de alguma outra forma. Isso porque, naquela época, a gente não tinha, com tanta frequência, né, arquiteturas que tinham o div como uma instrução no processador. Então, para fazer uma divisão, normalmente eu usava esse tipo de técnica. Tá? Fecha parênteses. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Se eu usei o SHR para dividir por 8, o que eu faria para multiplicar por 8? SHL? Exatamente. Se empurrando o bit para a direita eu divido por 8, se eu fizer o contrário, ou seja, se eu empurrar o bit para a esquerda, não é? SHL, AL, SHL, AL, SHL, AL. Eu acabei realizando com isso a operação contrária, que é a multiplicação por 8. Tranquilo, né? E é interessante. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Eu ia perguntar para o senhor que esse SHR nesse sentido é como se eu fizesse uma multiplicação, divisão por uma potência de 2 elevado a 2n. Não. SHL, um SHL que você faz é uma divisão por 2. Ou seja, uma divisão por uma potência de 2 à primeira. Tá? Se você fizer SHL 3 vezes, isso equivale a uma divisão por 2 ao cubo. Tá certo? Se você fizer SHL 4 vezes,
Isso equivale a uma divisão. SHL não, perdão. SHR que é divisão, né? Perdão. SHL é multiplicação. Se você fizer uma 3SHL, por exemplo, então você está fazendo uma multiplicação por 2 ao cubo, que é 8. Se você fizer 4SHL, você está fazendo uma multiplicação por 16, que é 2 à quarta. 5SHL é uma multiplicação por 32, que é 2 à quinta. E assim por diante. Certo. Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida? Não? Bom, eu fiz o programa para mostrar para vocês, só que como acabou ficando um programa muito simples, eu dei uma enfrescurada nele, tá? Eu acabei deixando ele mais incrementado. Tá? Então eu fiz uma solução mais estrombólica, aí, que eu não pedi para vocês fazerem, mas eu fiz só para ilustrar. Inclusive para a gente brincar e entender as instruções que a gente tem em mãos no simulador. Tá? Então, olha, qual foi a solução que eu fiz? Primeiro, eu comecei o meu programa usando um MoveBL C0. Tá? E a gente sabe que C0 é a primeira posição da memória de vídeo, né? Opa, esse cara aqui não tem acento. Esse tem. Ou seja, provavelmente eu vou querer colocar o resultado na memória de vídeo, correto? Aí, olha, in 00, e eu coloquei isso numa instrução com um rótulo loop. Em 00, ele pega um dado do teclado. Fala, Rafael. Não, isso aí. Tá joia. Aí, gente, por que eu usei esses dois carinhas aqui, ó? É o seguinte, quando eu pego um dado do teclado, eu posso pegar qualquer coisa que tem no teclado, né? Eu posso pegar um número, eu posso pegar uma letra, posso pegar um caractere, pode pegar um shift, um tab, sei lá, qualquer coisa. E me interessam os números. Como eu não quero complicar minha vida, eu só vou pegar os números de 0 a 9 e acabou. E o 0, eu sei que o equivalente ASCII dele é o 30. E o 9, o equivalente ASCII dele é o 39. Então, olha, se eu pegar alguma coisa diferente de 0 ou 9, se eu pressionar alguma tecla diferente disso, eu vou pegar uma tecla de novo. Tá? Então, olha, só para entender isso que eu acabei de falar. Compara L com 30, JS loop. Compara L com 30, JS loop. Por quê? Porque se o valor pego for menor que 30, porque 30 é o símbolo do zero, né? É a representação hexadecimal do zero, então ele vai voltar para o loop. Ou seja, qualquer coisa que seja menor do que o caractere do zero, volta para o loop para pegar de novo. Tá? Aí aqui, olha, CMP-AL com 3A, JNS loop. Por que 3A? 3A, pessoal, é o próximo que vem depois do 9. Isso significa que se eu peguei um número, então esse número tem que ser menor do que 3A. Tá? E aí, ó, olha aqui, ó, se não for menor do que 3A, então, de novo, volta para o loop. Ou seja, se o valor for maior do que 3,9, ele volta para o loop. Tá certo? Só que eu não vou fazer conta com os valores, com a representação ASCII dos valores, né? Senão minha conta vai ficar errado. Ou seja, para eu ter um número de fato, eu tenho que fazer esse sub a L30, não é? Por quê? Porque se eu peguei o 9, eu li do teclado 39. E 39 menos 30 dá 9, que é o número que eu quero. Tá certo? Então, olha, esse daqui, ele, vamos falar assim, ele transforma o caractere
em valor. Tá? Então, beleza. Depois dessa instrução, eu já tenho o meu número bonitinho. Aí, olha, entram os 3 SHR. Para quê? Para eu fazer a divisão por 8, que é o que eu queria. Tá certo? Eu dividi por 8, agora eu quero jogar esse número na memória de vídeo. Só que, pera lá, eu não posso jogar esse número na memória de vídeo do jeito que ele está, porque ele não é um caractere, não é? Ele não é a representação de um caractere. Aí, olha, então eu somei 30 ao número, para quê? Para ele fazer o caminho contrário, né? Transformar o valor em caractere. Tá certo? Beleza, eu fiz isso, jogo o meu dado na memória de vídeo, não é? Aí eu vou ver de fato o número e JMP Loop eu volto para o topo do laço para ler um outro valor. Ok? Então essa solução foi meio, vamos dizer, enfeitada, mas para a gente não fazer um programa muito simples, né? Para a gente colocar alguma coisa mais sofisticada no programa, para ele não ficar muito simplesinho. Não que eu vá cobrar isso de vocês, tá? Não é essa a intenção. Vamos ver esse programa rodando, tá? Eu vou sair do modo de apresentação e deixa eu abrir o simulador. Vou limpar a tela já aqui. Aqui o simulador. File. Open. Divide 8. Então tá aí o programa que a gente acabou de estudar. Eu vou deixar ele meio rápido. Opa, não era isso que eu queria. Vou deixar ele rápido. Aí eu rodo. Tá aí, eu vou pegar um caractere. Vocês não vão ver o que eu vou digitar, tá? Porque vocês não veem o meu teclado. Mas eu vou pressionar a tecla A. Aí, se eu pressiono a tecla A, olha, ele volta, ele fica travado nesse IN00, né? Tecla M, tecla V, ponto de interrogação, tecla del, o que for, tá? Tecla X, ele vai ficar travado. Na hora em que eu pegar um número, ou seja, um caractere que vai do 0 até o 9, ou no caso do teclado, né, do 1 até o 0, aí ele vai fazer a divisão por 8, aí ele vai aceitar. Então, se eu pegar o 8, né, ele aceitou o 8 e vejam, vocês estão vendo aqui na telinha, né, o 1 que está aparecendo no display, que significa que eu tive como resultado, né, 8 dividido por 8 dá 1. Ok? E ele já está esperando um novo valor. Se eu digitar 9, vou digitar 9, olha, o resultado continua sendo 1. Por quê? Porque 9 dividido por 8 dá 1 e sobra 1, correto? Agora, se eu digitar 7, ou um número inferior, o resultado da operação é 0. Por que é 0? Porque 7 dividido por 8, como a gente já viu na semana passada, vai dar um quociente 0 e um resto 7, não é? Mesma coisa, 6 dividido por 8 vai dar um quociente 0 e um resto 6. E assim por diante. Pessoal, alguma dúvida em relação a esse programa? Algum comentário? O outro funciona do mesmo jeito, né? Que outro? O de 3 linhas. Ah, sim, claro. É o que eu falei, a única diferença desse para o outro é que esse está mais enfeitado, né? Só isso. Certo. Tranquilo, pessoal? Então, é isso aí. Esse é o exercício número 1.